Boa noite, pessoal. Hoje é 20 de junho, vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Filipe, partindo hoje do dito 75, ou parágrafo 75, porque não são ditos, não está separado igual o Evangelho de Tomé. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a morte de Jesus e sobre algumas das questões que levaram à perseguição dos gnósticos, à determinação das heresias e o Concílio de Nicéia e todo esse período do século IV que ficou bem famoso aí para quem estuda a história do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, isso por um lado histórico, né? Por outro lado, a gente vai falar um pouco sobre como essa ascensão de Jesus ou essa cristificação de Jesus pode ser entendida como uma libertação, né, como do demiurgo, libertação desse mundo de sofrimento, esse mundo de morte, e o que isso acarreta, né, como uma iniciação espiritual que todos nós podemos galgar. Então, vou direto para o texto agora e a gente vai comentando. O slide ficou bagunçado mesmo, mas o design não foi o forte de hoje. Evangelho de Filipe 75. Eu trouxe aqui, antes da gente ler ele, bem aqui no centro, vocês podem ver que tem vários pontinhos. Eu peguei 3 traduções diferentes para a gente tentar entender esse parágrafo hoje. E vejam que a de cima aqui é do Jean-Yves Leloup, a do meio é desse livro aqui abaixo, do Wilson alguma coisa, e a da esquerda é a que eu encontrei em português e compartilhei com vocês lá no Drive. Eu quis botar essa do meio para vocês perceberem sempre, né, sempre lembrar essa questão que por mais que a gente esteja tentando entender o texto, ele é um texto esburacado e ele está sujeito à interpretação nossa e do tradutor. Então, esse tradutor aqui, no caso, ele preferiu deixar um monte de buraco e não tentar interpolar as frases, né? Uma pessoa até me perguntou, não sei se foi algum de vocês, me perguntou lá no YouTube como que os tradutores resolvem as questões das lacunas quando tem algumas letras aparecendo e eles vão inferindo, né? Porque vocês podem ver que aqui entre parênteses na tradução em português está sendo inferida algumas traduções, como se o tradutor tivesse quase que chutando o que está escrito ali. Eu acredito que quando eles conhecem bem a tradição, né, e o copta, eles conseguem, igual a gente consegue, não sei se vocês já viram aquelas brincadeiras de internet, de meme de internet, que aparece assim um parágrafo inteiro escrito só com o começo da primeira sílaba e a última sílaba da palavra e o meio todo bagunçado. E a gente consegue ler, porque o cérebro ele não lê letra por letra, né? O cérebro decodifica o tamanho e as sílabas do começo e do fim das palavras e vai por inferência. Então, eu acredito que o tradutor aqui tenha feito mesmo. Ele vai indo pelo sentido do texto, tem ali um buraco com uma palavra no início e uma no final e ele infere o resto. Mas é claro que isso está sujeito a erro humano. Então, só para vocês saberem. Vamos para o 75. Começa com uma citação de um trecho que é muito famoso, muito conhecido no Novo Testamento, que está tanto em Mateus quanto em Marcos, com interpretações diferentes, inclusive, do cenário da morte de Jesus, mas tem essa frase, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Ou Eloi, Eloi, lama Shabbatai, não sei falar isso aqui, Shabatani. E aí fica aquela discussão, é Deus que abandonou Jesus para a morte, ou meu Deus, como me glorificaste, né? O pessoal também gosta de dar essa outra interpretação. E agora a gente vai ver o que o Evangelho de Filipe tem a dizer sobre isso, e a gente tenta chegar no entendimento do que esses gnósticos desse grupo valentiniano talvez estivessem acreditando ser o caso. Mas, claro que a gente precisa chamar a atenção, antes de tudo, que o Evangelho de Filipe está se referindo a um trecho que está nos canônicos também. Então, eles estão, novamente, isso a gente já viu em passagens anteriores, não vou me repetir, mas eles estão tendo acesso a outros textos. Eles estão comentando coisas que estão nos canônicos. Talvez não seja exatamente os canônicos como a gente conhece hoje, porque o Evangelho de Filipe é composto no século II, e o texto mais antigo que a gente tem é justamente Marcos,
que é mais ou menos datado lá pelo ano 70. Então, a gente tem aí 100 anos desde Marcos até a redação do Evangelho de Filipe, e tem toda a questão do Evangelho que, como trechos soltos de ditos de Jesus, que vai dar no Evangelho de Tomé e vai dar na redação dos sinóticos, que por isso eles são tão parecidos e também tem muita coincidência com o Evangelho de Tomé. Mas aí a gente vê novamente os valentinianos lidando com outros textos, com outros conhecimentos de base, né? O Evangelho de Filipe está comentando uma frase que está em outros evangelhos. Então, eles me passa a impressão que eles estão estudando o que Jesus ensinou, eles estão debatendo entre si, eles estão conversando, ou pelo menos quem redigiu o Evangelho de Filipe está aí com vários textos em mãos ou várias conversas que ele teve acesso. Então, ele está comentando, fazendo uma exegese, né? Mas o que ele continua dizendo? Foi na cruz que ele disse essas palavras. Ele dividiu o lugar abaixo do lugar acima, tendo sido gerado em espírito por Deus. O Senhor ergueu-se dentre os mortos. Ele tornou-se outra vez como tinha sido, mas seu corpo tinha se tornado perfeito. Ele estava encarnado, mas a sua carne era o verdadeiro corpo. No entanto, nossa carne não é verdadeira, mas somente uma imagem da verdadeira. Eu trouxe as outras duas traduções só para a gente passar o olho nelas, para ver se tem alguma coisa diferente. Então, a mesma citação, meu Deus, por que me abandonaste? O mestre disse essas palavras na cruz, pois ele foi para o lugar da separação. Aqui ele dividiu o lugar abaixo do de cima, de modo a reunir, né? A gente tem visto sobre o lugar que divide o sensível do inteligível e o lugar de união na câmara nupcial, né? Então, ele foi para o lugar da separação, para a reunião de tudo que foi separado em Deus. O instrutor se levantou de entre os mortos, aqui é a ressurreição, né? Ele se tornou como ele era antes da separação, ou seja, ele se cristificou, né? Seu corpo estava inteiro, né? A questão aqui que a gente viu do antropos, do tornar-se um novamente, do tornar-se inteiro. Ele tinha um corpo, mas era um corpo de verdade, um corpo verdadeiro, um corpo real. E aqui a gente vai lembrar da questão do corpo de luz, da veste de luz, a verdadeira imagem do antropos, do homem celestial, e não o corpo terreno, que é perecível. O nosso é transitório. O nosso é uma imagem do verdadeiro corpo. Isso aqui está retomando o que a gente já viu do antropos, do Adão Cadmo, né? O nosso corpo como a cópia, como a imagem. O mundo da matéria como sendo o mundo dos mortos. Jesus, ao receber a veste de luz, é aquele que ressurge vivo de entre os mortos, né? Ele se torna vivo porque ele se torna Cristo, porque ele tem essa experiência da ressurreição na cruz espiritual, como a gente já viu lá na cruz de luz, que é o Logos, que entra na matéria, e o Logos como o Salvador, que nos devolve ao pleroma, a casa do Pai. Bom, antes de eu comentar mais, só para a gente ver aqui o de baixo, mesma coisa, porque me abandonaste, as palavras na cruz, ele separou o lugar, aqui também ele dividiu, e aqui é o lugar da separação. São detalhes, né? Uma coisa é ele separar, outra coisa é ele ir para o lugar da separação, mas a gente entende numa ideia geral, né? E vejam que aqui ele escolheu por deixar os buracos. Então tem dos mortos, sendo perfeito, de carne, mas esse é a carne verdadeira, o nosso é a imagem da verdadeira. A ideia geral é mais ou menos a mesma. Então a gente vê que no caso dos gnósticos valentinianos do Evangelho de Filipe, eles estão vendo aqui, bem parecido com a questão do Atos de João, da cruz de luz, né? Jesus como aquele que ressurge de entre os mortos, como aquele que se torna vivo, que se torna desperto, aquele que abre os olhos, aquele que se torna um mestre, aquele que atinge a perfeição do homem celestial, ele se torna um antropos, ele se torna a imagem do homem perfeito, ele recebe a veste de luz. Então, eles claramente estão interpretando essa questão da ressurreição como uma glorificação de Jesus na cruz de luz, não na cruz de morte, né? E aí a gente tem várias questões aqui que a gente pode se embrenhar aqui no meio, né? Primeiro, a questão do local da separação e o local da união.
sem repetir semana passada, mas toda essa questão de se tornar o homem perfeito, de se tornar a imagem do Adão Cadmon, aquele que completou a totalidade, que se uniu ao todo, né? E que, portanto, é a própria imagem divina, né? Ele manifesta a imagem de Deus, ele se une a Deus, é uma experiência de união, de mística, no bom sentido da mística, é uma experiência unitiva. O Cristo Logos se torna uno com o Pai e Jesus, o Pai e o Cristo são um. Mas aqui também tem a questão da veste de luz e do corpo que Jesus está aparecendo. Veja que nessa tradução em português está colocando assim, ele estava encarnado, mas a sua carne, ou seja, a sua aparência, o seu veículo físico, aquilo no qual ele estava encarnado, era o verdadeiro corpo. Me passa muita impressão do que a gente vê em Pis Sofia, dos discípulos vendo Jesus num corpo não material, mas num corpo de luz, o verdadeiro corpo de Jesus. Ele é um corpo no mundo sensível, ele está andando entre os discípulos. E aí tem algumas passagens de apócrifos que falam que Jesus caminhava com eles, mas os pés dele não geravam pegadas na areia. Tudo isso no pós-morte, né? Então tem questões aí o pessoal vai chamar de perispírito, corpo sutil e tal, mas para mim não importa. Para mim importa a gente entender o que esse mestre está representando e como os gnósticos estão tentando retratar isso. Então, o Senhor ergueu-se de entre os mortos, ou seja, Jesus torna-se um Cristo, ele torna-se um corpo completo, perfeito, né? A imagem do Pai, mas ao mesmo tempo ele está no mundo, ele está ensinando. Porque em vários textos gnósticos aparece essa ideia da ressurreição de Jesus num corpo sutil, né? Ele aparece para os discípulos, ele ensina os discípulos num corpo que eles veem como uma imagem, mas não é mais o corpo físico daquele homem que foi morto. Né? E também aqui temos a ideia gnóstica de que o nosso corpo, ele por nós ainda não termos nos tornado Cristos, o nosso corpo ele é só da carne, ele é só da flesh, né? Ele é só uma imagem daquilo que é verdadeiro. Nós somos fantasia, né? No sentido platônico, nós somos reflexo. Nós ainda estamos lá como Narciso, olhando o nosso reflexo e nos afogando na existência. A gente precisa sair, né, desse olhar para baixo e voltar-se para cima e ver quem nós realmente somos. Então, quando a gente fala da morte de Jesus, vai surgir, então, toda a confusão que vai culminar no Concílio de Nicéia e outros concílios também, que é justamente na discussão sobre a divindade de Jesus, se Jesus é Deus, se Jesus é filho de Deus, se ele faz parte da Trindade, se ele não é a Trindade, se ele tinha um corpo físico, se ele não tinha um corpo físico. Isso aqui eu só vou dar uma passada com vocês, porque talvez para alguns isso seja novidade. Não vou aprofundar muito, mas é interessante a gente saber que existia um pouco dessas discussões e vocês saberem, né, distinguir algumas das heresias que aparecem. Então, na Páscoa, agora passada, eu fiz 3 lives aqui no canal, que está lá na aba de ao vivo. Se alguém não viu, sugiro que assista, caso se interesse pelo assunto, né? Que eu justamente mostro o que levou, na minha visão, no meu estudo, a morte de Jesus, a perseguição de Jesus, por que ele foi perseguido, como foi a morte, não só baseando no Novo Testamento, mas baseando também em textos como o Celso, que escreve lá para atacar também os cristãos, aí tem Orígenes contra o Celso, tem o Talmud, na versão judaica mais posterior, e a questão dos apócrifos também, como coloca a questão de Jesus ter sido perseguido e morto. Né? Hoje eu não vou falar da morte física de Jesus, isso já tem bem lá nesse vídeo lá no canal, mas é interessante que quando a gente fala dessa passagem de Jesus na cruz, que vai dar toda essa discussão se Jesus está se lamentando porque foi abandonado por Deus, ou se ele está se glorificando porque Deus tinha um plano de crucificar ou sacrificar o seu único filho, né? Fica essa discussão teológica. O que tudo isso, nos grupos heréticos, nos grupos gnósticos, vai suscitar de debate. E como a meu ver, essa mistura da visão teológica de Jesus, teológica de Jesus no sentido da ressurreição espiritual, da cristificação de um mestre, da
da iluminação de um mago, né? Essa visão gnóstica, espiritual e teológica vai se misturar com o acontecimento histórico de um homem perseguido e assassinado, e as narrativas vão se embrenhar umas nas outras. Então a gente fica com uma dificuldade aí de saber o que é narrativa de boca a boca histórica e o que é ensinamento enfiado no meio da narrativa, meio que para transformar aquela história em algo mais grandioso ou fantástico, para chamar mais atenção, inclusive para convencer as pessoas a se tornarem cristãs ou para catequizar, né? Aquela coisa assim de contar uma grande história de um homem santo que é o próprio Deus na Terra, né? Aquela coisa que ficou dentro da igreja. Quando a gente fala desse assunto, eu sei que a gente toca em crenças pessoais de vocês, de quem estiver assistindo, que são delicadas, que são arraigadas aí no profundo da infância, no que a gente tem a fé. Então, assim, eu vou falar do meu ponto de vista, mas eu sei que as pessoas têm pontos de vista diferentes e vocês têm essa liberdade de fazer a reflexão de vocês, né? Eu tenho para mim o que é que aconteceu com Jesus, não muito claro, porque senão seria muito fácil, mas eu não tenho como argumentar, por exemplo, academicamente. Isso, eu não tenho como dizer, foi isso que aconteceu por causa disso, disso, disso. Eu tenho uma impressão a partir do que eu estudo, do que eu medito, do que eu intuo, mas pode não ser exatamente a realidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas vão, né, pensar que Jesus é um avatar, e aí nem se entende o que é avatar, porque é um conceito oriental muito mal usado no Ocidente para atribuir a todo e qualquer personagem, foi um avatar, né? Jesus, um fundador de uma religião, Jesus, o único Filho de Deus, Jesus, um mestre que galgou um caminho de ascensão por diversas iniciações, por muitas vidas, e um dia se tornou um grande, né, Bodhisattva, um Mahatma, algo grandioso, que é a visão mais teosófica, talvez. Eu acredito, pelo que eu leio, que os gnósticos veem Jesus como um instrutor, como um mestre, e eu corroboro isso com a ideia de que, para os gnósticos, alguns, pelo menos, a gente vê que eles se referem a outros com grande respeito também. Então, não é só assim, Jesus apareceu, salvou todo mundo e acabou. Os gnósticos vão falar de Zoroastro, o Mani vai citar Buda, vai citar Zoroastro, vai ter as trocas com Platão, com platonismo, com Hermes. Então, quando a gente... o hermetismo, né? Porque Hermes não é necessariamente uma pessoa. Então, quando a gente fala nessa visão de um Jesus homem e não um Jesus Deus, a gente vai considerar Jesus como alguém que se tornou um Cristo e tendo a possibilidade de nós também nos tornarmos Cristos, e a ideia de que talvez outros tenham se tornado Cristos também antes e depois de Jesus. Jesus sendo aqui um grande exemplo, um dos grandes mestres que a gente respeita. Mas para algumas pessoas, e aí eu vou até incluir o Rudolf Steiner nisso, porque ele brigou com a teosofia porque ele não gostava da parte oriental, para algumas pessoas Jesus é o maior, e aí é só ele, pronto, acabou. Então, assim, não estou querendo entrar na crença de ninguém, mas eu vou seguir a minha linha. Porque eu acho engraçado, assim, fazendo parênteses, que a gente precise ficar, né, disputando quem se iluminou antes, quem é maior que quem, porque eu acho que eu sou tão pequenininha aqui na minha pequenez, tentando entender, estudar e meditar, que se eu chegar um pouquinho perto de Platão, Pitágoras, Jesus, Zoroastro, Shankara, Buda, Apolônio de Tiana, né, o que for, tá muito bom, né? Para mim, isso não importa muito, mas cada pessoa vai se vincular com o mestre ou com a tradição que tem mais afinidade espiritual, mais afinidade de alma. E para mim, Jesus está muito no meu coração também, então não tem problema. Muitos introitos hoje. Por quê? Porque a gente vai tocar justamente nessas questões aqui da morte de Jesus, se ele morreu ou não para nos salvar, ou se a morte dele foi planejada por Deus, ou se foi um acidente, um infortúnio que aconteceu. Pode acontecer um infortúnio com um mestre desperto, pode acontecer um infortúnio com um Cristo iluminado, né? Se ele é tão onipotente, onipresente, ele não teria previsto isso? Se isso aconteceu,
ele não se colocou de propósito nessa situação? Essas são as questões, né, que surgem quando as pessoas falam disso, né? Porque se a gente admite que Jesus sofreu uma emboscada e foi pendurado num madeiro, apedrejado, enforcado, crucificado, que seja, e isso não estava nos planos dele, então será que a gente está dizendo que ele não é Deus? Então essa é a grande problema que esse assunto mexe com as pessoas, né? E será que algo tão terrível pode acontecer com um ser tão iluminado, que tem tanta sabedoria, que atingiu uma gnose tão profunda? Né? E aí a gente vai pensar aí nos essênios, falando da luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, ou na visão teosófica, é possível que acidentes aconteçam e que o karma coletivo, às vezes, interfira em karmas individuais, e aí não tem muito o que fazer. A questão de que, para alguns, uma pessoa não pode usar a magia para favorecer a si mesma ou se tirar de situações que já estão amarradas num destino. Então, tem toda aí uma especulação que a gente não vai dar conta de fechar. Eu não dou conta. Se algum de vocês der, me fale. Gostaria de ouvir. Mas são especulações que surgem sobre por que isso aconteceu com Jesus, por que ele morreu, como que pegaram ele, como que ele não percebeu isso vindo, como que ele não fugiu a tempo, né? Mas aí quando a gente começa a ler a história de grandes instrutores na humanidade, partindo desse pressuposto que Jesus seria um desses, no meu ponto de vista, a gente vê que muitas vezes acontecem infortúnios com eles, acontecem perseguições, né? A gente tem aí, se Sócrates foi um personagem histórico, ele teve que morrer, né? Mandaram matar o Sócrates, né? Pitágoras também parece que foi perseguido, né? Se a gente for lá para os Rosacruzes, para os cátaros que a gente estava falando hoje, será que não tinham iniciados ali entre os cátaros que também estavam fazendo coisas muito boas e mesmo assim foram chacinados? Ou para quem gosta de teosofia, a gente sabe lendo as cartas dos Mahatmas que Blavatsky quase morreu 2 vezes. Não por azar, mas porque os jesuítas capturaram ela num ritual que ela entrou disfarçada e descobriram ela lá no meio. E um mestre teve que intervir para salvar a vida dela porque iam matar ela, né? Tudo que acontece, no meu ponto de vista aqui, mais um parênteses da live, tudo que acontece de acusação lá do relatório contra Blavatsky foi tudo comprado pelos próprios jesuítas. Há um movimento, não estou comparando Blavatsky com Jesus, nem com, estou só colocando a ideia de que quando a gente está trabalhando para disseminar ensinamentos espirituais de forma inegoísta e que auxilie a humanidade ou que traga à tona textos ou ensinamentos profundos que realmente transformam as pessoas e libertam dessa visão materialista, há um movimento muito forte de forças contrárias para impedir que isso aconteça. Então, no caso da Blavatsky, os jesuítas compraram um pesquisador para forjar um relatório para cunhar ela como a maior charlatã do século. E eles conseguiram. E ela não se defendeu, porque ela não ia gastar o tempo dela por defesa pessoal. Tentaram capturar ela, tentaram matar ela quando ela se infiltrou para saber os planos deles. Ela denunciava os jesuítas como a maior escola de magia negra dentro do Vaticano. Ela escreve isso em Isis Sem Véu. Então é claro que eles queriam pegar ela. Jesus, não estou comparando os dois, tá? Só dando exemplos. Jesus, ele denuncia os vendilhões do templo, lá no templo de Jerusalém. Jesus denuncia deturpações nos ensinamentos, ele ensina aos sábados, ele contradiz algumas das regras da religiosidade ortodoxa judaica do tempo dele. Ele critica alguns dos fariseus, ele critica os saduceus, ele traz elementos externos de filosofia grega e magia egípcia para o ensinamento dele. Ele também estava causando e incomodando. Então, para mim, fica muito claro que ele estava fazendo um grande trabalho num período muito difícil, numa época muito conturbada e com muita força contra ele. Então, foi hercúleo da parte dele conseguir ensinar um grupo de discípulos. E não era ele não estava fundando uma religião, ele estava trazendo um grande ensinamento que depois foi sendo preservado e também foi sendo destruído e repaginado, né, como a gente sabe. Então ele foi perseguido, foi capturado, foi morto. E talvez enquanto ele estava nesse momento, ele tenha dito,
Não estou dizendo que ele disse, não estou dizendo que essa frase é verdadeira, mas ele tenha dito: meu Deus, por que me abandonaste? Estou pensando no homem, não estou pensando no Cristo. Porque a gente sabe que esses grandes mestres também passam por grandes noites escuras da alma. E a noite escura da alma, não que seja a mesma do São João da Cruz, estou usando aqui como referência apenas, são momentos de grandes trevas. E quando a gente lê até no Novo Testamento que ele se eleva ao Monte das Oliveiras para orar, e ele vê que os discípulos não acompanham e ele se sente muito sozinho. Então, há um momento de trevas e que ele percebe o movimento kármico do que está acontecendo e ele sabe que ele está sendo perseguido e que talvez aquilo ele não consiga escapar. Então, é um momento de sofrimento, de dor. Mas quando a gente vê o relato gnóstico da ressurreição espiritual, que não é a morte, não é o dia que capturaram e mataram Jesus, mas a ressurreição na cruz de luz, que é esse estado em que ele se torna o Cristo, é como uma grande iniciação, ou uma grande conquista, uma iluminação, né? Uma iluminação espiritual. Nesse momento, ele pode falar: como me glorificaste. Porque é uma glorificação. É o derramamento de barbelô no coração do Cristo. Então, é um momento grandioso na vida de Jesus, o momento da cruz. Só que como a gente não tem acesso aos fatos históricos mesmo, a não ser que Jesus apareça aqui e nos conte, ou algum discípulo tenha essa bondade de vir ensinar de novo, claramente, né? Então, a gente tem que lidar com essa confusão que é a mistura da morte de um homem que viveu na Judéia e foi perseguido por suas ideias, e o ensinamento espiritual sob uma cruz luminosa onde o Logos retorna ao pleroma. Como essas duas ideias foram embrenhadas numa coisa só para criar essa história que ficou na Bíblia, a gente tem que ficar tentando entender o que é de quê, sabe? Por isso que eu pus aqui essa cruz e por isso que a gente vai dividir o Cristo e Jesus. Então, de um lado, a gente tem Pai, como me glorificaste. Do outro lado, a gente tem como fui abandonado. Deve ser desesperador. Eu não sei, né? Eu estou muito longe de Jesus para saber, mas deve ser desesperador você ter uma encarnação, você ter discípulos, você andar ensinando, você desenvolver o ensinamento, encontrar os discípulos certos, conseguir lidar com todas as vicissitudes ali, os problemas do seu tempo, da sua região, e ter as dificuldades de ser perseguido e de repente se ver sendo morto. Porque a gente vê que esses mestres, se eles podem, eles ficam vivos bastante tempo, para que esse ensinamento seja aproveitado, para que os seus discípulos e a sua escola esotérica e as suas parábolas e o seu ensinamento popular seja bem fundamentado, estabelecido, com calma. E a gente não vê essa calma em Jesus. A gente vê um início de uma jornada de um mestre, uma interrupção abrupta e violenta, e aí surge o que dizem que é as revelações dos textos gnósticos, usando revelação aqui no sentido de apócrifo, de ensinamento secreto, que é o que significa apócrifo, né? Surge como um mestre num corpo de luz, tentando passar adiante aquilo que faltava da missão dele de ensinar. Porque, de repente, nos textos gnósticos é jorrando ensinamento esotérico, é complexo, é episofia, é o apócrifo de João, é aquelas cosmogonias e aquela coisa assim que é, gente, pega aí, porque agora que eu não estou em corpo físico, o negócio ficou mais complicado, né? Então, só alguns conseguiam ouvir, talvez, só alguns conseguiam anotar, mas ele não tinha desistido de ensinar os discípulos. Ao mesmo tempo, então, deve ter sido muito desesperador se ver sendo submetido a essa situação de violência e morte. Então, a gente tem um Jesus que se torna vivo, que ressurge de entre os mortos, simbolicamente. Nós somos mortos cada vez que a gente, ao morrer, continua preso às garras dos arcontes. Nós somos mortos cada vez que a gente continua permitindo que a nossa vida seja conduzida pelas nossas paixões, ou
com a nossa cegueira, né? A cegueira, Samael, o Deus dos cegos, a nossa ignorância, a gente não vê o pleroma, a totalidade de nós mesmos, e não vê a nossa própria realidade como divina, no encontro divino em nós. O reino que está em nós está distante ainda, porque a gente ainda está nessa jornada, então nós somos mortos. Jesus venceu tudo isso. Jesus vence os arcontes, ele vence o demiurgo, ele se ergue de entre os mortos. Por outro lado, a gente tem a dor. A gente tem o corpo de luz. A gente já tem no canal, a gente já passou vários vídeos aqui com o tema da veste de luz, o corpo de luz. Aparece no Apócrifo de João, aparece em Peixe Sofia. Essa ideia de que Jesus reaparece com uma veste de luz. A mesma veste que é referida lá no livro do Bardesanes, no Hino da Pérola, como incrustada de ouro e joias e feita sobre a medida do príncipe que retorna para o reino do Oriente, né? E do outro lado a gente tem um corpo material e perecível, que não levanta do túmulo, com absoluta certeza. A gente tem a ideia de uma ressurreição e, por outro lado, a gente tem a ideia de uma noite escura da alma. A gente tem uma iluminação de um Cristo e a perseguição de Yeshua, o Nazareno. São coisas diferentes. Um homem divino e um homem terreno. E aí fica aquelas questões todas, né? Porque aí vão surgir as ideias de que tem textos gnósticos, como o Apocalipse de Pedro, se eu não me engano, que vai falar que a crucificação nunca aconteceu, né? No sentido do corpo físico, né? Que Jesus não sofreu aquilo. No próprio Atos de João, lá na cruz de luz, Jesus consola João, dizendo que aquilo que ele está sofrendo, ele não sofreu. E que aquela cena lá embaixo, ele está sendo ferido por lanças e estão atirando pedras nele, mas ele não está sendo ferido. Ele faz esse jogo com essa imagem e consola João dessa forma. João está perturbado com a morte do seu mestre. Se Jesus morreu mesmo dessa forma violenta, seja, como diz a Bíblia, com aquela narrativa literária, ou seja, como diz aí os outros textos, com emboscada, apedrejamento, etc., de toda forma é um momento traumático e violento, que talvez um mestre consiga lidar muito bem, mas os discípulos estão ali presenciando e sofrendo um trauma. Tanto que aí os discípulos vão fugir, né? Só fica lá Maria Madalena, Maria Mãe, eu acho que o João também fica, depois o Arimateia vai recuperar o corpo, mas vários discípulos fogem. Aí é dito que outros depois também são presos, a gente não sabe muito bem. Mas é uma cena assustadora e traumática, e imaginem o nível de vínculo espiritual, emocional, físico, né? A profundidade do vínculo que esses discípulos mais próximos de Jesus tinham com esse mestre. Imagina a gente ver o nosso mestre sofrer uma grande injustiça e passar por uma violência sem tamanho. Então, deve ter sido muito traumático para os discípulos. Não é à toa que em muitos relatos eles fogem para o Egito, fundar comunidades gnósticas, para o sul da França, como Madalena, Tiago para a Espanha, Arimateia para a Bretanha. Eles não ficam na Judéia porque eles não são bem-vindos lá. Isso fica claro tanto no Novo Testamento quanto nos Apócrifos. Mas se, por um lado, o mestre, em seu corpo físico, terreno, Yeshua, morreu, e o corpo, como matéria, é passageiro e pertence ao mundo dos mortos, Jesus, tendo passado pela experiência de ressurreição, que diz o Evangelho de Filipe que precisa ser atingida em vida, ou seja, ele se tornou Cristo ressurrecto antes de morrer fisicamente, tendo atingido esse estado de Cristo, ele não está morto. E se Jesus não está morto, e aí eu sempre vou retomar isso, ele não está ausente. Ele só tem uma acessibilidade um pouco mais difícil para quem não consegue acessar fisicamente. Mas ele não é ausente, ele é um mestre vivo. E por isso, Paulo, que nunca conheceu Jesus fisicamente, tem visões com Jesus. E Mani, lá no ano 300, eu sempre erro os anos de Mani, mas acho que é o 300. Mani, fundador do maniqueísmo, que vem da linhagem do Bardesanes, posterior,
2 gerações depois de Bardesanes, Mani também diz: Jesus é o meu instrutor. O Paráclito é Jesus. Ele me ensinou. Então, se Jesus morreu e ele aparece anos depois, décadas depois, para Paulo, depois aparece para Mani, e aparece para místicos por aí, e aparece, né, tem aparições que não são mediúnicas, são o mestre aparecendo quando ele quiser, como ele quiser. Então Jesus continua vivo, e por isso que ele continua ensinando para os gnósticos. São 2 formas da gente enxergar a morte do mestre, né? O mestre que morreu em seu corpo físico e o mestre que se tornou vivo. Porque se ele venceu a morte, ele venceu o Yaldabaoth. E se o Yaldabaoth é o chefe carcereiro, ele domina os arcontes. Jesus tem domínio sobre os arcontes não dominam mais ele. Ou seja, ele pode entrar e sair do mundo sensível quando e como quiser. É isso que se atribui a um Mahatma. A habilidade de escolher nascer nesse mundo por compaixão à humanidade e continuar ensinando. Ou de aparecer para um discípulo, um Shela, um aluno próximo, em um corpo sutil e continuar ensinando. Por isso que a gente não fica esperando Jesus voltar para o juízo final. A gente tem que fazer a nossa caminhada espiritual. E se um mestre puder ajudar, a gente precisa bater na porta e tentar, né? Tendo isso em mente, a gente vai também pensar no que aconteceu, aí indo agora mais para o lado histórico, esses aspectos que vão dar nos concílios e nas heresias e na formação da igreja, porque que isso ficou tão polêmico, né, entre os vários grupos cristãos, gnósticos, etc.